Quarta-feira nordestina no Campeonato Brasileiro. 29ª rodada, nos jogos de quarta-feira, os 3 nordestinos que foram a campo brilharam. A gente já tinha comentado mais cedo a vitória do Fortaleza por 3-1 sobre o Avaí em Florianópolis. Agora temos que exaltar a outra parte dessa noite dos nordestinos. Eles que têm sofrido tanto com as suas praias cheias de óleo, naquela omissão do governo e das autoridades em relação às causas dessa tragédia ambiental. O Ceará mostrou que não está para brincadeira não. Passou por cima do Fluminense, agora em Fortaleza, 2-0. Olha o time da Adilson Batista aí tentando dar uma subidinha. Chegou a 33 pontos, deu uma afastadinha, inclusive do adversário, que poderia ultrapassá-lo na tabela. O time da Adilson Batista está indo bem. Um gol do Bergson nos primeiros minutos e outro de Matheus Gonçalves nos últimos deram a vitória ao Ceará, que conquista 7 pontos em 3 jogos. Ele que havia vencido de virada o Bahia na semana passada em Salvador por 2-1, tinha empatado em casa com o Vasco, deu uma tropeçada ali e agora recuperou-se bem, passando pelo Fluminense por 2-0, deixando a nhaca lá para trás, para o tricolor e para quem está brigando com ele ali. Outro que se deu muito bem, outro nordestino, foi o CSA. Não que ele vai escapar do rebaixamento, a situação dele ainda é muito delicada. Mas ele venceu por 2-1 o Corinthians. O Corinthians que chega a 7 jogos sem vitória. Está parado na tabela o time do Carille, não ata nem desata, ou mais desata do que ata. O CSA que não tem nada com isso. Já tinha feito um jogo muito digno outro dia, no Maracanã, perdendo para o Flamengo por 1-0 e fazendo o Flamengo passar aperto, inclusive, muito bem dirigido por outro zagueiro, né, o Argel Fuchs, ganhou por 2-1 do Corinthians, não saiu da zona de rebaixamento, mas ultrapassou o Cruzeiro. Aquela briga entre os dois ali, agora o CSA é o 17º, jogou o Cruzeiro para 18º nos critérios de desempate. É bem verdade que o Cruzeiro joga nesta quinta-feira com o Botafogo, se vencer, ele não só deixa de novo o CSA para trás, como passa o próprio Fluminense e rouba a posição do Fluminense, que é 16º. Cruzeiro, Fluminense e CSA, vocês 3 que se cuidem. Tem 2 vagas para vocês ali. A vaga no rebaixamento, que já se julgava em poder do CSA, já é um pouco duvidosa ali, porque o time do Argel está reagindo. Então fica ou Cruzeiro ou Fluminense. E os gols do CSA foram do Apodi, no primeiro tempo, o Pedrinho empatou para o Corinthians, e o Ricardo Bueno, já perto do final do jogo, de cabeça, saltou no meio da zaga, colocou de novo o time alagoano em vantagem, o CSA fazendo das tripas coração para fazer um campeonato digno. 29 pontos para ele, não é grande coisa, claro que não é, mas ele está na frente do Cruzeiro, por exemplo, e está encostado 1 ponto no Fluminense. Agora, quem não tem nada com essa briga aí é o Grêmio. Se o Luxemburgo, técnico do Vasco, o Danilo Luxemburgo, disse que o Vasco vai buscar Libertadores, o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, garantiu que vai buscar. Entre o dizer que vai e o garantir que vai, o Renato Gaúcho parece estar mais próximo da realidade. O Grêmio venceu o Vasco de virada por 3-1 em São Januário, deixando novamente boa impressão. Uma semana depois de ter levado de 5-0 do Flamengo no mesmo Rio de Janeiro e sido eliminado na semifinal da Libertadores, agora ele já empilha 2 vitórias do Brasileiro e já já ultrapassa o Corinthians na tabela e dorme em 5º lugar. Ele pode perder essa posição amanhã para o seu arquival Internacional, mas também ele pode ficar em 5º e ver o Internacional ser superado pelo Atlético Paranaense. Aliás, o Atlético Paranaense pode passar até o Corinthians amanhã, se vencer o Inter, mas era no Beira-Rio o jogo. Né? Guarim, o colombiano, fez 1-0 para o Vasco, mas logo depois o PP empatou. No segundo tempo, Everton Cebolinha, sempre ele, colocou o Grêmio em vantagem e o Luciano de pênalti definiu a vitória por 3-1 para o Grêmio, que vai célere em busca da Libertadores de 2020. Parece que não vai ser tarefa muito difícil para o Renato, não. É isso aí, minha gente.